Você já percebeu que algumas casas são bonitas por fora, mas por dentro parecem carregar um peso impossível de explicar? Talvez você conheça um lugar onde as pessoas quase não conversam mais, onde qualquer pequeno assunto se transforma em discussão, onde o sono não é tranquilo, onde existe ansiedade sem motivo, medo sem explicação, tristeza constante e uma sensação de que a paz simplesmente foi embora. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente este dia. E se essa casa fosse a sua? E se nos últimos meses você tivesse percebido que algo mudou dentro do seu lar? Talvez seus filhos estejam mais inquietos. Talvez o seu casamento esteja passando por um tempo difícil. Talvez as preocupações financeiras tenham tomado conta da família. Talvez existam enfermidades que aparecem sem explicação. Talvez exista um ambiente pesado que você sente, mas não consegue explicar. Ou talvez você simplesmente tenha a sensação de que sua casa precisa novamente da presença de Deus. Se isso faz sentido para você, não foi por acaso que este vídeo apareceu. Eu acredito que o Espírito Santo conduziu os seus passos até aqui, porque hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Não será apenas uma oração para você, será uma oração pela sua casa, pelas paredes que ouviram suas lágrimas, pelos cômodos onde você já ajoelhou sem que ninguém soubesse, pela mesa onde sua família se reúne, pelo quarto onde você dorme, pela porta por onde todos entram e saem diariamente. Nós vamos apresentar tudo isso diante do Senhor. Mas antes de começarmos, permita-me dizer algo que poucas pessoas entendem. Uma casa não é protegida pelo tamanho do muro, não é protegida pelo sistema de câmeras, não é protegida apenas pelas fechaduras. A maior proteção de um lar sempre foi, sempre é e sempre será a presença de Deus. Quando Deus habita em uma casa, o medo perde espaço. Quando Deus reina em uma família, o desespero não encontra morada. Quando Cristo é o centro de um lar, até as tempestades encontram limites. É exatamente por isso que Josué declarou uma das frases mais conhecidas das Escrituras: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava apenas fazendo uma declaração bonita. Ele estava estabelecendo um governo espiritual sobre o seu lar. E é exatamente isso que faremos hoje. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Dominus Mecum. Eu me chamo André Machado e antes de qualquer coisa, eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Que a paz de Cristo visite a sua casa neste exato momento. Que todo ambiente pesado seja transformado pela presença do Espírito Santo. Que cada cômodo da sua residência seja alcançado pela luz de Deus. Que aquilo que parecia impossível comece a mudar a partir desta oração. Mas eu quero lhe fazer um pedido. Não saia deste vídeo. Permaneça comigo até o último segundo, porque a oração que faremos daqui a pouco não será apenas mais uma oração da internet. Ela será um momento em que nós consagraremos a sua casa ao Senhor. E eu acredito, pela fé, que muitos testemunhos nascerão depois deste vídeo. Agora faça uma coisa simples. Escreva nos comentários apenas esta frase: Senhor, visita a minha casa. Escreva exatamente assim. Não faça isso por obrigação. Faça como um ato de fé. Enquanto você escreve, apresente mentalmente cada pessoa que mora com você: seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, ou até mesmo aqueles familiares que hoje estão distantes de Deus. Porque eu creio que esta oração começará uma obra que talvez você ainda nem consiga imaginar. A Bíblia nos ensina algo extraordinário. Quando o povo de Israel marcou os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, o destruidor passou adiante. Aquela marca representava proteção, representava aliança, representava salvação. Hoje nós não precisamos marcar portas com sangue de animais. Nós temos o sangue precioso de Jesus Cristo.
e é nesse sangue que nós confiamos. Talvez você esteja assistindo este vídeo pensando: André, minha casa já foi muito feliz. Hoje parece que tudo mudou. As conversas diminuíram, os abraços ficaram raros, as orações deixaram de acontecer, as preocupações aumentaram, as contas chegaram, as notícias ruins apareceram, e pouco a pouco a alegria foi sendo substituída pelo silêncio. Mas escute atentamente. Enquanto existe oração, existe esperança. Enquanto existe um coração disposto a buscar Deus, existe possibilidade de restauração. Enquanto existe alguém clamando, Deus continua operando. Nunca subestime o poder de uma oração feita com sinceridade. Uma única oração mudou o destino de Ana. Uma única oração abriu as portas da prisão para Pedro. Uma única oração fez Elias ver novamente a chuva depois de anos de seca. Uma única oração mudou completamente a história de Jabés. E quem disse que Deus não pode mudar a história da sua casa hoje? Talvez você esteja cansado. Talvez esteja dizendo dentro do coração: eu já tentei de tudo. Mas será que você entregou tudo completamente nas mãos de Deus? Existe uma diferença enorme entre pedir ajuda ao Senhor e realmente colocar o controle da vida nas mãos dele. Hoje eu quero convidar você para fazer exatamente isso. Nós vamos devolver esta casa ao verdadeiro dono. Nós vamos declarar que este lar pertence ao Senhor, que cada parede desta residência ouvirá palavras de bênção, que cada porta será guardada pelos anjos do Senhor, que cada janela será símbolo da luz de Cristo entrando neste ambiente, que toda divisão seja substituída por reconciliação, que toda ansiedade dê lugar à paz, que toda tristeza seja vencida pela esperança, que toda influência maligna recue diante da autoridade do nome de Jesus. Porque a palavra de Deus declara que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando Deus entra em uma casa, as trevas não têm escolha. Elas precisam sair. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou dentro dessas paredes. Talvez existam lágrimas escondidas. Talvez existam noites em claro. Talvez existam contas que você não sabe como pagar. Talvez exista um diagnóstico que trouxe medo. Talvez exista um filho distante. Talvez exista um casamento que precisa de cura. Talvez exista uma batalha espiritual que ninguém consegue enxergar. Mas Deus conhece cada detalhe. Ele conhece cada oração silenciosa. Ele conhece cada lágrima derramada no travesseiro. Ele conhece cada preocupação escondida atrás de um sorriso. E é justamente por conhecer tudo isso que Ele está chamando você para confiar. Não apenas acreditar, confiar. Porque quem confia entrega, quem entrega descansa, e quem descansa permite que Deus trabalhe. Então continue comigo. Daqui a pouco nós vamos colocar esta casa inteira diante do altar do Senhor. E eu creio que, antes mesmo desta oração terminar, Deus começará a mover circunstâncias que hoje parecem completamente impossíveis. Hoje não será apenas mais um vídeo, hoje será o dia em que uma nova história começará dentro da sua casa.